Shalom, queridos, graça e paz. Nós vamos para mais um vídeo do nosso estudo, o amor de Jesus revelado no livro de Cântico dos Cânticos, ou Shir HaShirim em hebraico. Ainda no capítulo 1, nós vamos estar vendo sobre o versículo de número 14, que diz assim: O meu amado é para mim um cacho de hena nas vinhas de Engedi. Nós já estivemos falando no vídeo anterior sobre as vinhas de Engedi e nesse estudo nós estaremos falando sobre o cacho de hena, ou também chamado a cânfora. Nós vamos extrair verdades lindas para nossas vidas através do simbolismo e a aplicação dessa maravilhosa verdade dita por Sulamita ao seu amado, a Salomão. Então vamos entender o que significa esse cacho de hena. Também nós encontramos outros nomes para esse cacho. Um deles é a cânfora, eu já mencionei também. Chipre, cacho de Chipre, são nomes usados, tem variáveis aí à medida que você pesquisa esse nome, né? Mas um comum escrito na nossa escritura é cacho de hena ou ramalhete de flores de hena. As versões variam, então ora eu vou falar cânfora, ora eu vou falar hena. Nós vamos extrair algumas verdades aqui. E por que Sulamita usa essa expressão? Vamos entender o simbolismo, vamos entender alguma coisa, vamos entender a peculiaridade do cacho de hena. Qual era então as utilidades do cacho de hena, as peculiaridades do cacho de hena? Apesar de o nome cânfora ser mais comum, né, na nossa língua, na nossa cultura, alguns vão entender melhor como cânfora. Sabemos que suas folhas e cachos eram triturados e reduzidos a pó. Existe hoje algo chamado pintura de hena, né? Deriva-se desse cacho de hena. Então eles misturavam esse pó com água quente e se tornava uma pasta, né? Essa pasta ela tinha várias serventias, várias coisas eram feitas, tinham várias utilidades com essa pasta de cânfora naquela época. Uma delas era repelir insetos, né? Todo o enredo do livro de Cântico dos Cânticos fala dos pomares, das vinhas, né, de algo ecológico, dos campos, da grama. Então é interessante, porque aqui usando a cânfora, ela tem um repelente natural desses insetos, né? Uma das coisas que era usada, a cânfora, a hena, era exatamente para repelir os insetos, né? Seu aroma perfumava também o ambiente. Ela tinha essa qualidade inerente de um odor agradável, além de impelir ou repelir, né? Repelir os insetos, ela transmitia esse odor agradável no ambiente. Passava para o ambiente esse odor agradável. Era usada para pinturas em gerais. Até hoje se encontram aí por aí múmias egípcias, né, com algumas cores, e algumas daquelas cores são pinturas de henas. Eram muito usadas em unhas, né? Esse ramalhete de flor que era triturado fazia esse pó, e esse pó se tornava uma pasta e era usado em várias coisas. Uma delas era essa pintura que se tornava um ornamento pessoal, um adereço pessoal, né? E também uma pasta de embalsamento, que a gente lê na escritura como betume,
Em algumas partes da Escritura, você vai ver a palavra betume, exatamente dessa pasta de cânfora. Vamos agora nos aprofundar mais um pouquinho, porque no hebraico, a palavra ena, ela vem de uma raiz muito interessante para que a gente possa pegar agora o simbolismo mais profundo dessa verdade. Ela é a palavra kofer. Kofer, em hebraico, significa kofer. O interessante dessa palavra é porque ela é a mesma palavra para redenção, kofer, redenção. É a mesma raiz para a palavra resgate, para a palavra cobertura, para a palavra preço, ou aí a frase para o preço de uma vida. É usada a expressão kofer, vem da mesma raiz. O Strong, se você quiser analisar isso lá no Strong, está no 03724. Eu fiz questão de anotar. E uma das coisas muito interessantes é a questão que era usada como pasta de betumar, ou seja, de betume. Também é usada a palavra kofer. O ramalhete de flores fazia o betume, e se extraía dessas flores que eram brancas e amarelas, um cheiro como de rosas, e fazia essa pasta de betumar. A gente pode ver isso lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 6, versículo 14, que diz assim: faze para ti uma arca de madeira de cipreste, e a calafetarás com kofer, ou seja, com betume, com kofer, por dentro e por fora. Intrigante que aqui também tem uma palavra que vem da mesma raiz, que é madeira de cipreste. A palavra cipreste, ela é escrita no hebraico com gofer. Veja, uma é kofer, outra é gofer. Muda apenas a inicial. Gofer começa com Gimel e Kofer com Kaf. São duas letras hebraicas aí que iniciam essas palavras. Mas veja como a raiz são semelhantes. Cipreste como betume. É interessante que tanto a madeira como o betume são símbolos de Cristo. Tipos, figuras de Cristo. Vamos extrair algumas verdades para nossas vidas agora, verdades espirituais para nossas vidas? Bom, vejam, queridos, essa flor, esse ramalhete, esse cacho de flor de hena, ele era triturado para se chegar ao ponto que era necessário. Ou seja, é a figura do nosso Senhor Jesus sendo triturado na cruz do Calvário para verter para nossas vidas todos os benefícios que existe inerente na sua redenção, na sua cobertura, no preço que ele pagou para nossas vidas. Exatamente como esse cacho de flor tinha que ser triturado, o nosso Senhor Jesus foi triturado. Ele pagou o preço por nossas vidas. Ele é a redenção para nossas vidas. Ele é o resgate. Interessante que lá em Gênesis, no versículo que a gente leu, Gênesis 6, versículo 14, você encontra a palavra kofer 2 vezes, porque diz, betumarás por dentro e por fora. Ou seja, por que essa expressão por dentro e por fora da arca que Deus manda Noé construir? A arca é uma figura de Jesus Cristo, porque todos aqueles que estão dentro da arca estão completamente seguros. A madeira é um símbolo de Jesus Cristo. Davi diz nos seus salmos, todas as suas vagas passaram sobre mim. Jesus foi a madeira da arca que sofreu toda a tormenta de Deus, todo o juízo que vinha nessa terra.
Foi Jesus que absolveu. Ele foi a madeira da arca, enquanto nós estamos completamente seguros dentro da arca. Note, porém, Deus diz a Noé: betumarás, calafetarás toda a arca por dentro e por fora com betume, com cofer, com a planta moída. Veja, assim como nosso Senhor Jesus estava por fora da arca, no sentido de proteção para nossas vidas, que é um sentido figurado da nossa existência nessa terra, também ele estava por dentro da arca, num sentido simbólico de sua presença conosco até nos levar o Monte Arará, que significa maldição revertida em hebraico. Ele é a cânfora moída, ele é o cacho de hena que foi triturado para nos dar vida, e vida totalmente segura dentro dele. Que Deus te abençoe. Continue conosco no estudo desse livro de Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, o mais excelente cântico de Salomão. Amém e amém.